lugar chamado Sinai. E hoje nós falaremos ainda no Monte Sinai. Nós falaremos de um tema: limites em torno do monte. Limites em torno do monte. E eu convidaria a igreja, aos ouvintes aqui que estão acompanhando conosco esta live, convidaria você a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículo 12. Mas eu vou começar do versículo 10. Êxodo, capítulo 19, versículo 10 até o 12, que diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 12: e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos que nós já falamos da primeira subida ao monte Sinai. Falamos da segunda subida. E agora nós estamos na terceira subida. A terceira vez que Moisés está no cume do monte. Deus, no capítulo 19, versículo 12 de Êxodo, ali nós vemos Deus, ele colocar ou pedir para Moisés colocar limites em torno do monte. Limites em torno do monte. Quando nós falamos de limite em torno do monte, nós vamos ver que Israel, ele estava em um contexto nada favorável. Ali, tinha recém saído do Egito, povo que estava murmurando, povo que não se contentava. Mas esse povo, ele num contexto nada favorável, porém ele desfrutava de uma paisagem pitoresca, em um deserto poetamente decorado pelo Senhor dos Exércitos, aonde a harmônica melodia era o silvar do deserto. Ali nós vemos o alegre cantar dos pássaros, como mensageiros absolutos e devotados, cantando em todas as belas manhãs, e ressonância das lamúrias do povo, e a trovejante delicada voz do poderoso lírico celestial. Aqui no Monte Sinai, nós encontramos aqui Deus, o mestre soberano, postulando o que ele já havia pedido quando Moisés, ele escalou a penha pela primeira vez. Quando Moisés estava na primeira vez no cume do monte, que fosse estabelecido limites em torno do monte, para que ninguém morresse. E aqui nós vemos que se por alguém ou por ventura alguma pessoa ou algum animal ele tocasse na rocha,
seria apedrejado ou morto, quem sabe a flechadas ou a pedradas. Essa, nós vemos que era a ordem. Essa ordem, ela foi designada pelo autor e a autoridade maior das leis sinaicas para impressionar a mente desse povo rebelde. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 19, versículo 21, a Bíblia diz: E o Senhor lhe disse, disse a Moisés: desce e protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Em outra tradução diz: e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo, que não ultrapassasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Pastor, mas quem é que não poderia ultrapassar esses limites? Aqui eu vejo que até mesmo os sacerdotes deveriam consagrar para se aproximar do Senhor. De outro modo, eles também seriam mortos. Quando nós vemos aqui a teofania no monte sagrado, não era uma experiência a ser vivida de uma forma leviana. Não era algo ali experimental. É delicada quando parte do capítulo aqui, ela dedica mostrando como os israelitas se prepararam para receber a revelação divina. Não existe nada melhor do que desfrutar da vontade soberana do Pai. Mas, pastor, eu pergunto, o que nos limita de receber a revelação divina? O que limitava o povo? O que colocava limites para o povo de Israel ali? O que está limitando em nossas vidas? Ou o que está limitando a sua vida com Deus, para que você não receba, ou para que você possa ser prejudicado se receber de uma forma errada? Quando nós dispomos a respeitar e a obedecer os limites divinos, limites colocados por Deus, nós vemos que o rei de Israel, o Deus soberano, o rei invisível, admirado por respeitarmos os seus limites, ele se dispõe a remover os limites humanos da nossa frente. E não há limites, nem circunstâncias difíceis para quem mergulha, ou quem vive mergulhado nos limites de Deus. Um grande escritor, ele famoso, foi missionário na África, lá nas selvas africanas, e ele era muito rico, missionário muito rico. Ele deixou o conforto da sua cidade para viver no meio do mato entre os selvagens. E quando alguém lhe perguntou a razão dessa escolha, ele disse: eu não tenho preferido estar no coração da África pela minha vontade, mas eu tenho preferido estar no coração da África dentro da vontade ou limites de Deus. E é melhor do que estar no trono da Inglaterra, fora da vontade de Deus. Quando nós vemos Deus ele colocar ali, chamar Moisés e dizer: Moisés, você agora deve botar limites. Moisés deve marcar limites ao redor do monte.
E provavelmente, aqui no versículo 12 e o versículo 13, nós vemos que provavelmente Moisés, ele desenhou uma linha, ou talvez ele escavou uma trincheira ao redor do sopé do monte, que ninguém deveria ultrapassar. Moisés ali, ele colocou ali a ordem dada por Deus: quem passar daqui estará sob pena de morte. Isso devia indicar, primeiro, aquela humildade, ou aquela humilde e tremenda reverência que se deve possuir as mentes de todos aqueles que adoram a Deus. Nós, meus queridos irmãos, somos criaturas humildes diante do grande Criador, mas não podemos nos esquecer que somos vis pecadores diante de um juiz santo e justo. E por isso, um temor e uma reverência devotos nos são convenientes. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia nos diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Salmos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: servi ao Senhor com temor e alegria, com temor, e alegrai-vos. Quando Moisés, ele recebe essa ordem de Deus para colocar limites no monte, nós vemos aqui que a distância na qual os adoradores ficaram sobre esta dispensação, e que nós devemos observar para que possamos valorizar ainda mais o privilégio que temos no Evangelho. Tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, hoje nós podemos nos aproximar de Deus, mas o povo de Israel não podia nem se aproximar do monte. Hebreus capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, mas pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Lembrando que antigamente o povo sacrificava cordeiro, o povo sacrificava animais, e o sangue daqueles animais não lhe dava a permissão, não lhe dava a purificação para se aproximar de Deus. Não, aquele sangue daqueles animais não limpava o povo do pecado, apenas cobria o povo do pecado. E quando agora Deus, aqui no capítulo 19 de Êxodo, versículo 12, aqui nós vemos versículo 13 também, ele deve ordenar ao povo que obedeça aos chamados que forem feitos. Versículo 13 diz bem assim, de Êxodo 19: nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Engraçado, meus queridos irmãos, que aqui nós vemos no finalzinho do versículo 13: soando a buzina longamente, então subirá o monte. Soando a buzina longamente, deverão tomar seus lugares ao sopé do monte, e assim assentar-se aos pés de Deus, como está explicado. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 33, versículo 3: na verdade ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Eu vejo lá no Novo Testamento
Testamento, aonde estava Maria, quando estava ali, recebendo de Jesus os ensinamentos, a palavra do Senhor, e o próprio Jesus disse: Marta, ela escolheu a melhor parte. Aqui nós vemos em Deuteronômio, capítulo 33, e também nós vemos em Êxodo, capítulo 19, versículo 13, aos pés do Senhor, mas aos pés do Senhor para o povo de Israel, era o pé do monte. Nunca uma congregação tão grande, meus queridos, foi reunida e recebeu uma pregação de uma só vez, como esta aqui no pé do Monte Sinai. Nenhuma voz de um homem, embora hoje nós temos aí as manifestações, no Brasil tivemos essa semana, ainda estamos tendo uma grande movimentação, onde as cidades estão reunindo mil pessoas, ali milhões de pessoas, mas não para pregar a palavra do Senhor, como aconteceu no Monte Sinai. Nenhuma voz de um homem poderia ter alcançado tantas pessoas, mas a voz de Deus, ela alcança todas as pessoas. A voz de Deus no Monte Sinai, ela alcançou todas as pessoas. Uma grande pregação que veio a palavra direto da boca de Deus, e o povo estava ali para ouvir aquela palavra. Quando falamos da distância, a distância entre Deus e o povo, no versículo 12, versículo 13, e lá no versículo 20 e 25, nós vamos ver que ficar longe do Monte Sinai era uma questão de vida ou morte. Se aproximar do Monte Sinai era uma questão de morte. Por que, pastor? Porque a presença de Deus santificava a montanha. Assim Moisés, ele colocou barreiras para manter o povo afastado, postou ali, colocou guardas com autoridade com ordem para matar. A distância, qualquer um que rompesse as barreiras, qualquer um que viesse a querer ultrapassar esses limites, sendo que ninguém deveria tocar no corpo daquele que morresse, se por algum acaso acontecesse isso. Mas quando a trombeta tocou, quando a trombeta soou, nós vemos Moisés subiu a montanha, Moisés subiu o Monte Sinai para encontrar-se com Deus, e ainda assim o Senhor mandou-o de volta para quê? Moisés, tu subiu a minha presença, mas volta, Moisés, volta para avisar o povo de que não deveria se aproximar do Monte Sinai. Deus estava ensinando o povo de Israel de modo dramático que ali havia uma distância entre um Deus santo e havia uma distância entre homens e mulheres pecadores. Não havia comunhão, não havia aproximação. E bem como o perigo de se apressar-se presunçosamente a entrar na presença do Senhor, lembrando que Moisés não subiu ao monte na hora que ele queria, na hora que bem desce na telha, na hora que ele achasse, na hora que ele estava descansado. Não, Moisés subiu a hora que Deus chamou, e Moisés desceu a hora que Deus mandou. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Levítico capítulo 10, nós vamos ver que posteriormente, depois do povo de Israel, nós vamos ver lá na frente que Nadab e Abiú esqueceram-se desses princípios e Deus os matou ali na porta do tabernáculo, na porta do Santo dos Santos. Por que, pastor? Porque entraram de uma forma errada, entraram de uma forma leviana, entraram de uma forma pecaminosa. A presença do Senhor, há limites. A estrutura da adoração no Antigo Testamento
ela enfatiza a pecaminosidade do homem e a separação de Deus. A cerca ao redor do tabernáculo, o véu diante do Santo dos Santos, o fato de apenas os sacerdotes poderem ministrar no tabernáculo e de somente o sumo sacerdote ter permissão de entrar no Santo dos Santos, isso uma única vez por ano. A ênfase era sempre: mantenha a distância, mantenha a distância. Mas agora no Novo Testamento, depois que veio a plenitude dos tempos, no Novo Testamento agora enfatiza a proximidade de Deus, pois o Filho de Deus se fez carne e habitou no mundo. Em João capítulo 1, versículo 14, ali a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, ali fala que o seu nome é Emanuel. A Bíblia diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. No período da lei havia separação por causa do pecado, mas hoje estamos na graça. Hoje a graça, a palavra é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque o Deus conosco está, ao nosso lado conosco, e por meio da sua morte e ressurreição, Jesus abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus, para a comunhão com Deus. E a mensagem do Novo Testamento é: aproximamo-nos, não é limites, não é distância, não, mas é aproxima-se de Deus, aproxima-se de Deus, aproxima-se de Deus. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. E isso não significa que devemos nos chegar a Deus sem respeito. O fato de Deus dizer aproxime-se, o fato de Jesus dizer vinde a mim, não significa que nós devemos chegar a Deus sem respeito, como se pudesse nos relacionar com Ele de igual para igual. Mas Ele é o nosso Pai e recebe com alegria nosso amor. A gente vê, meus queridos irmãos, lá no livro de Êxodo capítulo 19, no versículo 16, a gente olha e a Bíblia diz bem assim: e é o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Quando nós olhamos nas escrituras sagradas, uma tempestade com frequência é um sinal da presença e do poder extraordinário de Deus. Nós temos muitas referências, mas quando nós olhamos também a nuvem e a escuridão, os trovões e os raios, terremotos e fogo, todos eram manifestações da grandeza de Deus. Olhando para Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, 23 e o versículo 27, nós encontramos a Bíblia dizendo: estas palavras, olha o que a Bíblia diz, capítulo 5, 22, 23 e 27, a Bíblia diz bem assim, estas palavras falam o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me deu. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo,
vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões. Versículo 27 diz: chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Meus queridos irmãos, ali nós vemos um povo que, ouvindo a voz de Deus, gerou um temor no coração do povo. Nós olhamos para a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículo 21, que até Moisés admitiu estar tremendo de medo. Hebreus capítulo 12, versículo 21, a Bíblia diz bem assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Deuteronômio 9, versículo 19, a Bíblia fala: porque temi por causa da ira do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra nós para vos destruir, porém ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Moisés temeu, Moisés tremeu. Mas quem era Moisés, pastor? Quem era o povo de Israel? O povo de Israel era o povo reclamão, o povo de Israel era o povo murmurento. Quem era Moisés? Moisés era o povo que estava, Moisés era o homem que estava na presença do Senhor, mas mesmo assim não deixou de ser homem pecador. Deus ali, ele estava prestes a ensinar o povo a sua lei. Deus estava ali prestes a ensinar o povo algo que eles não tinham, que era o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio do saber. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, nós encontramos essa passagem. Os hebreus, eles tinham visto as pragas no Egito, e como nós vemos, meus queridos, essa demonstração grandiosa do poder de Deus deveria ter preparado o coração daquele povo para obedecer a Deus. Mas não, aquele povo era ingrato, aquele povo se esquecia fácil. Quantas vezes Deus tem feito grandiosidade na tua vida, grandes milagres, grandes livramentos, mas obedecer a Deus não está em sua prioridade. A combinação do ato de lavar-se, trocar de roupa, testemunhar ali a tempestade e manter-se afastado do Sinai, mostrou claramente ao povo a sua pecaminosidade e também a santidade majestosa de Deus. O fato daquele povo ouvir de Moisés: vocês precisam se santificar. No terceiro dia, Deus vai falar com vocês, mas primeiro precisa santificação, primeiro precisa purificação. Até vossas vestes está contaminada. Vocês precisam santificar o coração e também santificar os vossos corpos. Precisa haver limites. Vocês não podem passar de lá para cá. Vocês foram chamados para ser santificado, diferente dos povos ao seu redor. E somente quando obedecesse a Deus é que poderiam verdadeiramente desfrutar dos privilégios de ser um reino de sacerdotes, tesouro peculiar de Deus e a sua nação santa. Mas primeiro Deus fala para o povo de Israel: primeiro eu quero santificação, primeiro eu quero consagração, primeiro eu quero limites, temor, obediência, para que vocês possam ser considerados nação santa, tesouro peculiar de Deus. Conta-se uma história que um homem que estava à noite em frente ao portão de um cemitério, ele planejava em como atravessar, porque passando pelo cemitério encurtaria ali o seu caminho.
Porém, o medo era tão grande que ele não se encorajava de forma alguma a entrar naquele cemitério. Mas de repente, a história diz que de repente veio um irmão com a Bíblia debaixo do braço, cantando todo feliz, porque ele vinha de um culto abençoado, e ele estava também para cruzar ali aqueles limites do cemitério para fazer aquele atalho. E aquele homem medroso aproveitou a companhia daquele crente para atravessar em sua companhia. E quando ali aqueles dois estavam atravessando, já no meio do caminho, naquela escuridão toda, aquele homem medroso lhe perguntou àquele crente: você não tem medo de passar nesse lugar à noite? E aquele irmão prontamente respondeu ele dizendo: não, eu não tenho medo de passar aqui à noite. Mas por que você não tem medo de passar aqui à noite? Aquele irmão, coração cheio de graça, coração alegre, vindo do culto abençoado, ele respondeu: porque eu não sou desse mundo. Agora imagina, eu até posso imaginar o desespero daquele homem. Estava com medo de passar naquele cemitério, agora encontra um que diz: eu não sou deste mundo. Mas o cristão não é daqui, o cristão é de lá. O cristão, por que teria medo? Por que o cristão tem medo? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas quando nós encontramos, foi colocado limites ao pé do monte, e agora Deus desce. Agora Deus desce aquele monte, e Deus agora dá o decálogo no pé do Sinai. Em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, nós encontramos ali essa passagem. O grande rei, o grande Deus, ele inicia o capítulo se apresentando ao seu povo como Senhor e também como vosso Deus. Obedecendo os padrões remotos tratados no Antigo Oriente Médio, quando era firmado entre o monarca e o vassalo. O soberano da existência, ele relata deveres e ele relata obrigações que Israel tinha diante da aliança formada com ele. E nos antigos tratados, o monarca descrevia a história das relações entre o seu reino e aquele a quem estava tratado. Aqui nós notamos, meus queridos, que Deus, o Todo-Poderoso, lembrando seus feitos aos hebreus sobre o fenomenal libertação do brutal cativeiro de Faraó, Deus agora se apresenta, Deus agora faz o povo lembrar daquilo que ele já tem feito pelo povo em todas as gerações. Nós vemos que houve um apetite desvairado pelos parágrafos substanciais, ainda que incerto e sistematicável, fatal. E ao apregoar seu ego juristiciosamente e nutrir-se o fragante pelas janelas dos olhos, este Éden paradisíaco, terceirizado, mercadoria, achinesada como todo o respeito, e globalizada, febre estúpida, abestada e desenfreado por todos os desejos e cobiça, aonde a célebre alma é amordaçada e cativa em seus próprios habitat, ali aguardando apenas o translado para o seu mais novo endereço apocalíptico, o cativeiro infernal. Meus queridos, a desfalecida pela relevância do pecado edêmico, o seu algoz mais mortal e atroz. No entanto, agora nós vemos o homem
não está deveras blindado, tão imune de meios nobres e honrados para conquistar o céu. Não é vital que se alguém tenha que negociar a alma para custear os afagos embriagantes e o cortejar das uris? Que céu mais obscuro é esse? Que o homem é coagido a barganhar a sua entrada no paraíso celestial em dispêndio da sua saúde eterna. Mas aqui no deserto, o deserto do Sinai, aqui Israel, ao pé da montanha, ele ouve o próprio Deus falando os 10 mandamentos. A presença do Senhor invade o acampamento e os hebreus, que estavam acostumados a ouvir a voz de Moisés, até ali, agora passam a ouvir as leis. O povo de Israel, que estava acostumado a ouvir a voz de Deus através da boca de Moisés, agora passa a ouvir as leis pela primeira vez diretamente do Altíssimo. Meus queridos irmãos, as miríades de anjos que estavam a serviço da majestade real, eles convocaram a multidão com um angelical som singular, ao de uma trombeta, que floresceu estrondosamente, intimidando a terra a vibrar. A terra ali foi estremecida, aquela montanha foi estremecida. Por quê? A presença do Senhor estava descendo. O rei em sua glória excelsa estava desembarcando sobre o Sinai em uma espantosa nuvem arrebatadora, com o emproceder séquito de seres angelicais, demonstrando um pouquinho do céu para aquele povo. Nenhum palco, nenhum palco com suas luzes embriagantes e estonteantes espetáculos hollywoodianos se assemelharia ao palco do Sinai. O show da majestade divina, com seus trovões e relâmpagos, pode ser visto por todo Israel. O monte era um palco fumegante e humilde, que se rendia aos pés de Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, quando falamos do Monte Sinai, quando falamos da presença do Senhor no Monte Sinai, ali nós vimos, e o povo de longe, todo trêmulo, o povo de longe presenciava aquele espetáculo sobrenatural da garbosa glória celestial, aquela glória descendo sobre o monte, aquela voz descendo sobre o monte, orquestrados por um gesto aleatório e de joelhos vergados perante ali o medo. Por quê? Porque aquele povo ainda não conhecia a voz de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 17, nós encontramos ali uma vida de responsabilidade. O privilégio de liberdade traz consigo a responsabilidade de usar essa liberdade com sabedoria, para a glória de Deus e para o bem de outros. Mas, no entanto, meus queridos irmãos, os 10 mandamentos que Deus deu ali, era muito mais do que simples lei para governar a vida do povo de Israel. Aquelas leis que Deus deu ali no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, era uma parte da aliança que Deus fez com Israel, quando tomou a nação para si e fez dela um povo especial. Nós vimos que na aliança com Abraão, Deus ele passou aos hebreus a escritura da terra prometida. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a Bíblia é bem enfática quando Deus fala para Abraão: Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 18, não vou aqui falar, mas ali nós vemos o limite que Deus deu da terra. Ali nós vemos Deus falando para Abraão, mas para Israel, para que Israel pudesse apropriar-se desta terra, para que Israel pudesse desfrutar desta terra, Deus, Ele pediu para o povo ali que eles teriam de obedecer a aliança mosaica. E o triste é que a nação, ela desobedeceu a lei. O triste é que a nação, ela profanou ali a sua terra, entristeceu o Senhor, de modo que precisou ser disciplinado. E nós vemos a lei ela jamais foi dada como forma de salvação, quer para os judeus, quer para nós os gentios. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 16, a Bíblia é bem enfática quando diz: por obras da lei ninguém será justificado. Então nós vemos que a salvação, meus queridos, ela não é uma recompensa pelas boas obras, não, mas a salvação é um dom de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A lei revelada, ela revela a justiça de Deus. A lei, ela revela a justiça de Deus, e ela exige justiça, mas não pode oferecer essa justiça. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. A justiça, só Jesus pode, e só Jesus é capaz de fazer isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meus queridos irmãos, a lei é um espelho que mostra onde estamos sujos, mas ninguém lava o rosto no espelho. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25. Mas pastor, o que nos purifica? O que pode nos lavar? É a lei? Não. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus, Ele não nos dá seu Espírito porque obedecemos a lei, mas sim porque confiamos em Cristo. Assim como também não nos concede a nossa esperança por meio da lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz bem assim: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão, e Abraão era antes da lei. A única coisa que o pecado morto, que o pecador, ele morto, precisa, é de vida. Mas a lei não pode dar vida. A lei não dá vida. Mas o que nos dá vida, pastor? Gálatas 3 e 21 diz: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a justiça não foi pela lei, a justiça foi pela graça. Então qual é o propósito da lei?
Por que Deus ele impôs limites? Por que Deus ele falou a lei para o povo de Israel? Qual é o propósito da lei? Ela é a maneira de Deus mostrar os nossos pecados e despirmos de nossa hipocrisia, de modo que clamemos pela misericórdia e pela graça do Senhor. Deus, meus queridos, Ele concede seu Espírito Santo a todos aqueles que creem em seu Filho, e o Espírito nos capacita a obedecer à vontade de Deus e, portanto, a cumprir os preceitos da lei. E um dos principais ministérios da lei era preparar o caminho para o nascimento de Cristo. A nação de Israel era como uma criança imatura, que precisava de um aio para tomar conta dela, para instruí-la e protegê-la. Quando nós vemos da mesma forma como os escravos no tempo de Paulo, eles cuidavam das crianças do seu senhor. Mas nós vemos também a história dizendo que, no entanto, quando as crianças crescem em maturidade, os aios deixam de ser tratados. O sistema cerimonial de Israel, apresentado lá em Êxodo e também lá em Levítico, foi cumprido por Cristo. Mas o conteúdo moral da lei de Deus estabelecida, e 9 dos 10 mandamentos, nós vemos, são repetidos lá nas epístolas do Novo Testamento, a fim de serem respeitadas e obedecidas pela igreja, nos dias de hoje. Nós vemos que o mandamento sobre o sábado não é repetido. Nós vamos ver isso mais para frente, no estudo mais à frente. Mas apesar de os 10 mandamentos tratarem da nossa responsabilidades anteriores de Deus, os 4 primeiros são particularmente voltados para Deus. Agora os 6 últimos mandamentos são voltados para os seres humanos. Os 10 mandamentos ali, ele é dividido. Agora eu vejo que a forma como nós nos relacionamos com os outros depende da maneira de como relacionamos com Deus. Por quê? Porque se nós amarmos ao Senhor e lhe obedecermos, também amaremos o nosso próximo e serviremos o nosso próximo. E eu pergunto nesses últimos dias, pastor, por que há tanta dificuldade do homem viver em comunhão, do homem viver em harmonia, do homem viver em união? O homem não consegue cumprir os 6 mandamentos. Por quê? Porque não está cumprindo os primeiros 4. O homem está com problema em ter relação com Deus. O homem está querendo chegar na presença de Deus de uma forma que Deus não quer, não colocou, não ensinou. Está tentando chegar de uma forma errada. O povo de Israel, quando ouviu a voz de Deus lá na montanha, o povo de Israel estremeceu, o povo de Israel tremeu, o povo de Israel ficou apavorado, a ponto deles dizer para Moisés: Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que nós não moramos. Meus queridos irmãos, a deslumbrante manifestação do Senhor da vida lá no Sinai, e os impactos produzidos na terra pela sua influência, mais os volumosos trovões e relâmpagos que cortejaram esta visitação, emudeceram o povo. Foi tamanha a comoção que inundou a mente do povo com sentimentos de reverência e respeito. Instintivamente se distanciaram da intimidade e temível presença de Deus,
preocupados em não resistir à sua implacável glória. O povo reconheceu que não é de qualquer maneira que se chega à presença do Senhor. O povo fala lá em Êxodo capítulo 20, versículo 22. Ali a Bíblia diz bem assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei. Vocês viram, vocês conheceram, vocês sentiram, vocês ouviram. E interessante que aqui, meus queridos irmãos, aqui as leis não são escritas. Nós vamos ver que somente na quarta e na sexta subida ao topo da montanha é que as leis foram escritas pelo dedo de Deus. Os decretos são gravados nas tábuas. É muito importante observarmos que as leis, elas começam em Êxodo capítulo 20, no versículo 22, e elas foram dadas no pé do monte, não no topo. No pé do monte. Deus falou oralmente para o povo, e o próprio povo falou: assim nós obedeceremos. Quando nós olhamos os estatutos, meus queridos irmãos, os estatutos dados, os estatutos aqui, eles envolvem as orientações pertinentes ao altar do grande Deus. Os estatutos, elas envolvem as diretrizes do tocante aos servos e aos seus vassalos. Os estatutos também envolvem as prescrições em relação à atuação brutal. Indicações no que tange aos animais. Normas concernente a bens adquiridos. Diversidades de preceitos acerca da conduta pessoal. Informações alusivas sobre o julgamento cometido. E também envolve regras que mencionam ali a respeito do sábado. Quando depois de visionarmos paulatinamente essas apreciações, atenderemos para dois pareceres inclusivo ou incluso, que é as determinações de como proceder com as 3 festividades que acontecia durante o ano. E as outras eram inúmeras promessas de Deus para o povo de hebreu, baseados na obediência. Então nós aprendemos algumas coisas nesses limites, sem contar que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 24, versículo 7, que ali a Bíblia fala: e tomou o livro da aliança e olhou aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Meus queridos, nós não sabemos por certo que tipo de livro, certamente talvez um rolo, talvez alguma coisa assim, mas no entanto, conjecturando que nele pudesse conter o decálogo, quem sabe Moisés usou ali esse manuscrito como leitura para que os israelitas carregassem viva estas palavras com base da aliança entre eles e o Senhor. Como na época a disponibilidade para que cada pessoa possuísse um livro ou um rolo era muito difícil, então o único que estava no poder ou em poder de líder era divulgado oralmente. Fato que os hebreus, ouvindo isso, responderam: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Meus queridos irmãos, Deus, Ele coloca limites para que o povo se santifique, para que o povo se consagra,
para que o povo não atravesse, para que o povo tema, para que o povo obedeça. Agora eu pergunto, eu peço agora, para que nós reflitamos um pouquinho, de que maneira nós estamos se apresentando na presença do Senhor, de que maneira nós estamos nos aceitando para ouvir a palavra do Senhor, de que maneira nós estamos ouvindo, de que maneira nós estamos respondendo a palavra do Senhor. O povo de Israel, ele ouvia, o povo de Israel prometia, o povo de Israel, ele falava: tudo que o Senhor tem falado nós faremos, nós obedeceremos. Porém Deus tinha que colocar limites, porque muitas das vezes o povo, eles não obedeciam o que Deus tinha colocado para obedecer. O povo reclamava muitas das vezes, porque Deus punia, porque Deus castigava, mas o castigo era por causa da desobediência, o castigo era por falta de obediência. Não era porque Deus era ruim, não era porque Deus não queria, não era porque Deus não. Deus, ele separou esse povo, Deus, ele separou esta nação para ser propriedade sua e para transformar em uma nação santa, para estar diante dele como um povo santo, para ser referência diante do mundo como um povo santo, mas para estar diante do Senhor e para representar o Senhor, tinha que ter obediência. Que nós possamos, meus queridos irmãos, que nós possamos obedecer ao Senhor, que nós possamos sentir a presença do Senhor, porque quem obedece não precisa ter medo, basta ter temor. Quem teme ao Senhor é sábio. Quem teme ao Senhor, obedece os seus mandamentos, consegue ter comunhão com Deus e consegue ter comunhão com seus irmãos. Quem diz que vai obedecer, quem diz que obedece, mas não obedece, não consegue ter comunhão nem com seus irmãos e muito menos com Deus. Mas o povo de Israel muitas das vezes dizia que obedecia, dizia que se santificava, dizia que obedecia os limites, mas quando ia ver, muitas das vezes pessoas estavam morrendo por desobediência. Que nós possamos se aproximar do Senhor, porque Ele tem prazer de tê-los consigo, mas Ele não quer que ninguém morra por causa do pecado. Ninguém morra por causa do pecado. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu quero orar por você neste momento, meus queridos irmãos. No passado tinha separação. Hoje a palavra de Deus, ela diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Hoje o véu da separação que separava o homem da presença de Deus foi rasgado. Hoje, para nós chegar à presença do Senhor, nós só precisamos passar por Cristo. Precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo. Precisamos pegar a nossa cruz, chegar diante de Deus, e temos livre acesso a conversar com o Pai, e temos livre acesso de ter a presença de Deus. Porém precisamos ali reverenciar o sacrifício de Cristo, aceitar a Jesus como Salvador, deixar Ele tomar a direção da nossa vida, perdoar os nossos pecados, e nós chegamos diante de Deus. O limite hoje está tirado, mas o temor ainda está de pé, a reverência ainda está de pé, a santidade ainda está de pé. O Senhor é santo e Ele quer que os seus filhos também se santifiquem e vivam em santidade. Quero orar por você nessa noite. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor, você que tem tido uma distância,
por causa do pecado, o Senhor quer que você tire agora. O Senhor quer te perdoar, quer tirar essa varinha que tem afastado você dele. O Senhor quer voltar ali a ter você com ele, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos, Senhor. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Aqui nos alimentamos, Deus querido, da tua palavra. Deus querido, há uma separação entre ti e nós, Senhor, que é o nosso pecado, a nossa incredulidade, as nossas promiscuidades fazem divisão, Senhor. Mas o teu sangue precioso, o teu sangue poderoso, nos purifica de todo o pecado, para estarmos diante de ti, Senhor. Alcança os corações, alcança as vidas dessa noite, alcança as famílias, Senhor. Alcança, Senhor, o nosso Brasil. Alcança, Senhor, as autoridades. Alcança, Senhor, salvando, libertando, purificando, Senhor, e trazendo para perto de ti, trazendo para a tua mesa, trazendo para a tua casa, trazendo para a tua luz e para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos por este culto, Pai. Te agradecemos, Deus querido, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.